quero trazer aqui temas, não só aquele romantismo, mas de onde vem isso também e por que Jesus se referiu tanto a isso. Ele como pastor, de onde é que vem isso também do Antigo Testamento, tá certo? Vamos conhecer um pouco mais desse tema aí, tá certo? Pois vamos lá. Jesus é esse pastor bom e verdadeiro, né, que ama as suas ovelhas, além de conhecer cada uma delas em particular. Jesus nunca permitirá que suas ovelhas lhe sejam roubadas, né? Uma força. Na primeira leitura dessa liturgia desse domingo, Paulo e Barnabé, né, até tinham partido de Perge até chegarem em Antioquia da Pisídia, né? Ali eles entraram na sinagoga em dia de sábado e falaram aos presentes, né, que estavam lá, os judeus, os pagãos e gentios lá convertidos ao judaísmo, sobre o que falou Paulo e Barnabé, sobre Jesus Cristo, que ainda não tinha sido anunciado ali. Houve uma certa reação por parte dos judeus, né, mais de coração endurecidos, e isso levou Paulo a dizer: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Isso aí enfureceu um pouco aquele povo lá, o chefe da sinagoga e os judeus que estavam ali. Mas os pagãos ficaram super contentes, eles se sentiram incluídos, se sentiram com um caminho a seguir, glorificavam a palavra do Senhor. Mas o que ocorreu? Os judeus, com ciúme, com inveja, sei lá com que, eles instigaram aquelas mulheres mais ricas daquela região, da Antioquia, da Pisídia, que eram ricas e religiosas, né? Além de todos aqueles homens empresários, né, pensadores influentes da cidade, insuflou até que começaram a perseguir Paulo e Barnabé. Perseguiram de tal maneira que expulsaram eles da cidade. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, né? Como a gente vê Jesus dando essa instrução em Lucas 9:5, e foram para a cidade de Icônio. Isso foi a primeira leitura. Na segunda leitura, nós vemos o reencontro de Jesus com aquelas ovelhas que escutaram a sua voz e o seguiram, que venceram a injustiça, a violência e a morte. Eu quero pedir para vocês que quem não for inscrito, se inscreva, não custa nada, não vai custar nada para você. E dê um joinha, tá bom? Um like. Vamos falar aqui dos maus pastores referidos no Antigo Testamento. Diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Ezequiel 34, no versículo 2. Então veja, se no decorrer das nossas missões, como cristãos agora, nós ficarmos apenas propondo ideias pessoais, ficarmos sendo assim como pastores que, em vez de apacentar as ovelhas que nos são confiadas, ficarmos apenas apacentando a nós mesmos, ou então aos que pertencem à nossa família. O rebanho que está sendo confiado é o rebanho de Cristo. E é esse que nós devemos apacentar. São esses que estão com problemas, que estão doentes, que estão desesperados, que estão precisando de ajuda, de um bom conselho. Para sermos cristãos, devemos pensar na nossa salvação também. Nossa salvação no sentido de que a gente tem que fazer aquilo que é o correto, que Jesus pediu. Pois vai chegar o dia em que tudo o que nós fizermos vai ser submetido a juízo. Daí nós vamos ter que prestar conta. Tá certo? E nesse dia, gente, para cada um de nós será o último da nossa vida. Deus manterá oculto um e outro o dia do fim do mundo e o dia em que chegará o final da nossa vida.
Isso aí a ninguém pertence saber. Você tem medo desse dia oculto? Então é bom se preparar para o dia que ele vai chegar, porque ele vai chegar. Então vejamos o exemplo de um pastor despojado. Citar o exemplo do próprio Paulo, que ele estava preso, passando por uma grande necessidade, triste, quando recebeu dos seus irmãos alguns bens para aliviar a sua indigência, as suas necessidades. E ele agradeceu isso tudo, dizendo: sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Então Paulo, ele nunca procurou seus próprios interesses. Para quê? Para que justamente não dá a impressão de que anunciava o Evangelho apenas por interesse próprio, como aliás estão fazendo muitos pastores. Muitos deles estão fazendo isso, querendo enriquecer apenas a si mesmo, ensinando até a roubar os próprios fiéis. E os fiéis ficam como cegos, acreditando nessa coisa. Mas vejamos como fazem os maus pastores e o que diz Javé sobre isso. Vou castigar estes pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmo. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderá devorá-las. Ezequiel 34:10. Na verdade, Javé insiste em que os pastores se comportem conforme o seu desejo, o desejo de quem? De Deus. Mesmo porque eles são pastores do Altíssimo e não impostores. Eles não foram colocados lá como impostores. Entendeu aí? Então, vamos falar aqui de Jesus, o bom pastor. Jesus, ele nos apacenta com justiça e distingue perfeitamente as suas ovelhas das que não são suas. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus contou a história do pastor que tinha 100 ovelhas, você lembra disso? E uma delas se perdeu. Talvez essa ovelha tenha se distraído ou tenha sido iludida por Satanás. Talvez ela tenha sido induzida a encontrar outro mundo, um mundo mais alegre, né? Cheio de gozos, ou então estivesse fugindo da vida. Aquele pastor que Jesus se referiu, que é ele próprio, deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu. Tá? Você vai ler isso aí em Mateus 18, de 12 a 14. Então, aqui eu quero fazer uma menção ao filho pródigo, que foi narrado em Lucas 15, de 11 a 32. Esse jovem, ele vivia na sua casa tranquilamente, com a sua família, feliz, era tudo farto, tinha roupa, tinha tudo, comida. De repente ele foi seduzido por Satanás e sofreu tudo aquilo que nós já vimos no Evangelho, que eu lhe passei agora há pouco. E é assim que Satanás faz com qualquer pessoa que é tirar do rebanho de Jesus. É uma ilusão passageira e a pessoa vai e se perde e se arrebenta tudo. E vou perguntar: quem de nós pode ser considerado uma ovelha sem pastor? Veja que na Bíblia há vários textos que comparam as pessoas a ovelhas de Deus, a um pastor. Que característica tem uma ovelha que a relaciona ao ser humano? As características são medo, fragilidade, rejeição, necessidade de amor, de carinho, de atenção. E aí, novamente, eu lhe pergunto: você sabe o que é uma ovelha desgarrada? Você já passou por essa experiência? Então explique para as pessoas do seu grupo de oração aí da igreja os perigos que uma ovelha perdida sem pastor pode correr. Morrer de fome, não encontrar água, não saber retornar ao aprisco,
ficar à mercê dos predadores, machucar-se. Olha que ovelha, ela não tem o senso de direção que tem, por exemplo, um gato ou um cachorro. Ela se perdeu, dali para frente ela vai até onde ela não tem assim, a noção de voltar para onde estava a casa que lhe acolheu. Somos as suas ovelhas. E diz lá em Salmo 22, 1 a 3, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Vamos ver aqui que Jesus se declara o bom pastor. Nesse texto ocorre algo pouco comum em Jesus. O que é? É a referência elogiosa a si mesmo. As poucas vezes que Jesus fez isso. A razão para que 2 vezes o Senhor se referisse a Ele mesmo como bom pastor é a necessidade de que nós o reconheçamos assim. E nesse texto, Jesus explica 2 características que distinguem o bom pastor. Por exemplo, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus deu. O mercenário, aquele que só vai em interesse próprio, ele pensa apenas em si mesmo. Olha esses pastores evangélicos aí. Só vive pensando em dinheiro. Não fala mais nunca nem o nome de Jesus. Deixa as ovelhas à mercê do lobo. Então Jesus não é como um mercenário que foge deixando as ovelhas em perigo. Depois disso, o bom pastor tem intimidade com suas ovelhas. O bom pastor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é aquele que se torna íntimo do rebanho, a ponto de conhecer individualmente cada ovelha e ser reconhecido por elas. Sua voz é inconfundível para o rebanho. Por isso Jesus diz que elas conheciam a sua voz. Outra, o bom pastor livra as ovelhas perigos dos lobos e dos ladrões. Nos versos 8 e 3 de João 10, nós vemos referência aos salteadores, mercenários e lobos. E Jesus se referiu aos falsos profetas e ao próprio Satanás nesses termos. Jesus se apresentou como uma porta por onde as ovelhas podem entrar e encontrar o seu ótimo refúgio. Saiba que o diabo fica rugindo perto de nós o tempo todo. E ele nunca aceita a derrota, ele fica insistente. A sua derrota do Satanás é a nossa salvação. Então, irmãos, encontramos nesse mundo entre as mãos de ladrões e os dentes de lobos furiosos. Por isso, diante destes perigos, é que pedimos que não deixem de orar. Contudo, há ovelhas que são rebeldes, os que se extraviaram por sua própria culpa e para a sua perdição, e dizem até às vezes para nós: o que é que você tem a ver com isso? É uma opção minha, meu livre-arbítrio. Mas ainda assim temos que ir atrás. Então vamos orar e pedir ao Senhor: Jesus, seja o meu pastor, eu quero entrar pela porta do teu aprisco. Jesus, abra meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Livra-me dos lobos, dos mercenários e dos salteadores. Amém? É isso aí. Vá nisso. Tenha lá um encontro lá com o seu pastor, o seu padre. Ele vai lhe explicar muito mais sobre o Tu és Senhor.